Muito bem-vindo a mais um episódio no podcast da LeaderMed. No tema anterior, a gente estava falando sobre regulamento interno. E daí veio algumas dúvidas relacionadas a código de conduta. E não é assim. Temos que aproveitar a oportunidade que estamos aqui com a doutora Tainá, que é uma especialista na área e leva todo o seu conhecimento a melhorias internas dentro das empresas. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Bom, o código de conduta, ele não é exigido por lei, mas é muito utilizado. É considerado como uma das ferramentas de compliance. O que é compliance? Compliance é você se prevenir de problemas. Então, é utilizado nas empresas com o objetivo de prevenir problemas futuros trabalhistas. Então, por exemplo, eu confundia muito regulamento com código de conduta. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Por quê? O regulamento, o próprio nome já diz, né? Ele regulamenta a função de cada funcionário. Então, ou seja, é um documento que é feito para o funcionário e para o empregador. Agora, o código de conduta é um pouco diferente. Por quê? Ele fala sobre as condutas que são aceitas naquela empresa e as condutas que não devem ocorrer em modo nenhum, entendeu? Então, ele serve tanto para os funcionários, como também para prestadores de serviço, como qualquer pessoa que se relacionar com a empresa. E daí, é nele que vai estar os valores, o propósito, missão, visão. É nele? Sim, é nele. É que eu viajava nisso, achava que estaria tudo junto do regimento. Não. E se você quer saber um pouco mais sobre regimento, vá no vídeo anterior lá, hein? Bom, o código... Não é regimento, né? Regulamento. Eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada, mas... Bom, mas isso é uma dúvida muito principal das empresas. Eles confundem regulamento com código de conduta. Acha que é tudo no mesmo documento. E não. Ele tem que ser dividido. Por quê? Porque o código de conduta ele tem uma finalidade, que é estabelecer os valores, a missão, o propósito daquela empresa. Então, ou seja... Todo mundo que vier a se relacionar, inclusive clientes, vai ter acesso, né, no caso, a aquelas questões para ver se identifica, né? Porque você muitas vezes compra de uma empresa não porque ela é melhor ou porque ela é, né, a mais qualidade ou algo do tipo, e sim pelos valores. Então, as pessoas se conectam pelos valores. E assim também é os funcionários. Que muitas pessoas dizem que é a química, né? Ah, rolou química. Exatamente. Química não está relacionada. Deu match. Então, deu realmente, os valores. Exemplos de valores. Valores. Ética, comprometimento, pontualidade. Tem empresa que não liga para pontualidade, como o Google, por exemplo. Agora tem empresa que é necessário pontualidade. Por quê? Porque tem uma gestão. Então, por exemplo, a empresa precisa de funcionários. Então, ou seja, muitas vezes o dono não vai estar lá todo dia para abrir a empresa. Então, como código de conduta precisa ter como um dos princípios a questão da pontualidade, que é um dos princípios que não é muito comentado, mas pode ser sim utilizado. A gente aqui na LeaderMed trabalha muito isso. Inclusive, nós estamos passando por um período que a gente chama de campanha dos valores. Então, foi criado os guardiões da cultura. E que todo mês a gente trabalha um dos valores. Então, nesse mês, a gente está trabalhando o prazer em servir. Então, trabalhamos gratidão, respeito, comprometimento e gratidão. É importantíssimo trabalhar todos esses valores através de treinamentos, né, como o doutor mencionou, mas também colocar, né, no código de conduta para a pessoa já entrar na empresa sabendo qual que são o que ela espera daquele funcionário. E temas como assédio, como questão de segurança, tudo isso também. Então tem total relação com a NR1. Total. Os fatores psicossociais, NR17. Total, porque a NR fala sobre a questão de prevenção de riscos, né? Então, o Código de Conduta fala exatamente isso. Você fala sobre as condutas que não são aceitas de maneira nenhuma na empresa. E por isso que se o empregado, né, vier a cometer, ele vai ter uma advertência por aquilo, entendeu? E assim, eu faço bastante curso de evolução empresarial. E uma das coisas que eu aprendi é que por mais que você não saiba o que é cultura, a sua empresa já tem uma cultura. Por mais que seja ruim, já existe.
Então é interessante os empresários terem essa evolução, os gestores, que precisa sim trabalhar uma cultura de forma positiva. Então, se a cultura é ruim, ele precisa fazer com que essa cultura se torne positiva, porque daí você vai gerar um maior engajamento, não só dos trabalhadores, mas principalmente diminui o turnover, melhora a qualidade de vida laboral e aumenta os resultados, né? Exatamente. Muitos empresários, né, quando eu ofereço consultoria, eles nem sabem o que que é missão, o que que é valor. E Sim. muitas vezes eu tenho que ajudá-los. Passei por isso há uns 4 anos atrás. Tem que ajudá-los a construir isso, porque eles, quando você vai empreender, nunca se fala, né? Olha, tem que ter missão, tem que ter valores, tem que ter regulamento interno, tem que ter código de conduta. Ninguém tem essa visão. Então, é importante ter, porque você consegue fortalecer uma base sólida. E com isso a sua empresa consegue crescer e você consegue engajar, tem, né, vários outros benefícios, né, dentro do contexto. Empresários, o que eu aprendi na atividade empresarial? Não adianta terceirizar a responsabilidade de criar cultura dentro da sua empresa. A empresa é sua. Então não adianta você colocar a questão de honestidade no documento se quando alguém liga para falar com você, você pede a secretária para falar que você não está. Então, eu vejo que a cultura tem que ser imposta e tem que ser criada tendo como base os seus valores pessoais. Não é isso, doutora? Exatamente. O líder, né, o empreendedor, precisa dar o exemplo. É que nem a mãe e o pai têm que dar exemplo para o filho. Eu costumo dizer que é a mesma coisa. Por quê? Porque o empresário ele precisa, ou o líder, o gestor, enfim, ele precisa dar o exemplo. Porque é através do exemplo que vai arrastar o engajamento das outras pessoas que se relacionam com a empresa, né? E é tão importante a gente trabalhar com isso, porque a LeaderMed, por exemplo, acontece algo que eu vejo fantástico. A gente praticamente, turnover zero. Turnover, para quem não sabe, é a perda de colaboradores, troca de colaboradores. Então, praticamente zero. E o principal que eu vejo, os colaboradores dos concorrentes mandam currículos para cá. Porque muitas empresas não têm, né, essa questão de mostrar para o funcionário onde ele está e para onde ele pode ir. E o que acontece em empresas que têm alta rotatividade é exatamente isso, porque o funcionário ele fica perdido, ele entra, ele sabe fazer a função, ele é um ótimo funcionário e tudo mais, mas chega num certo momento que ele fica perdido para onde ele vai. Então, muitas vezes é importante, fica a dica aí, empresários, é importante que você invista na capacitação e também faça também um plano de carreira para o seu funcionário. Com isso, você consegue diminuir a rotatividade das empresas. É isso aí. E como que a gente traz isso para a prática? Porque a conduta, como já falei, já existe sendo positiva ou negativa. E como que é feito esse documento? Como que a doutora Tainá age tecnicamente para trazer esse documento? Bom, é feita uma auditoria na empresa, né? É feita uma reunião inicial, onde é feito um mapeamento de todos os valores importantes para aquele setor, né? Então, é feito, e também uma conversa com os setores. Por quê? Porque os setores precisam estar de acordo com a conduta, né? Então, é feito todo esse mapeamento, depois é feita uma reunião com os gestores e, por fim, é concluído e feito o treinamento, né? Treinamento para conseguir ter prova que você fez todo o trâmite e as pessoas que ali, né, elaboram conseguem efetivar e estar de acordo. E na sua visão, doutor, como que a gente pode cruzar o código de conduta com os fatores psicossociais, com as alterações da NR1? Bom, os dois são muito atrelados. Por quê? Porque o código de conduta, ele tem que falar sobre todas as condutas que não são, em hipótese nenhuma, aceitas pela empresa. Então, ou seja, por exemplo, assédio moral não é aceito em momento nenhum nessa empresa. E pessoas que cometerem ele vai ser mandado embora, ponto final. E, Uau! É um dos exemplos, né? Então, assim, também outras questões, por exemplo, se falar sobre a NR1, que fala sobre os fatores psicossociais, né? Que nessa inovação que trouxe agora em maio de 2025. Então, falar sobre questão de burnout é importante, né? Principalmente com os líderes,
né, para ter essa cultura na empresa de não afetar as questões psicossociais dos funcionários. Eu falo, doutora, que esse momento é um momento que eu considero como um marco para os pequenos e médios empresários. As grandes empresas já fazem essa questão de ter cuidado com os fatores psicossociais. Mas, muitas vezes, até as grandes empresas não têm isso documentado. Então, essa alteração foi interessante para poder ensinar essa documentação. Agora, os pequenos e os médios empresários, eles nunca escutaram e nunca se preocuparam com isso. Então, teve que vir uma legislação para obrigá-los a olhar que tem que ter cuidado como lidar com o colaborador, do que orientar, de definir a função do colaborador. Então, para mim, essa evolução, até porque eu passei por isso, não deixando de ser médico, isso eu nunca vou deixar e está dentro de mim, mas na minha evolução de médico para médico e empresário, eu antes não valorizava nada disso. E hoje sim, eu tenho um cuidado diferente com o colaborador, eu procuro ter atenção às necessidades daquela função, do que realmente precisa de equipamento, de como tem que ser a clareza nas informações. E, na verdade, preencher a NR1, a legislação, ele se tornou secundário. Exatamente, a lei, ela dá um norte, né? Então, assim, eu costumo dizer para as empresas que a lei dá o mínimo, mas a empresa pode ir além. Então, ou seja, ela pode fazer uma implementação e isso não ser como se fosse algo que tem que ser implementado, mas é tão fácil, né, no habitual da empresa no dia a dia, que vira uma prática, não uma obrigação, entendeu? Então é mais fácil com que todo mundo vire uma cultura, entendeu? Entendi. E daí você mencionou que não tem uma legislação que deixa explícito essa obrigatoriedade de ter o manual, né? De ter o código. Não tem uma legislação especificando, mas é muito, muito mesmo utilizado para a prevenção de riscos. E o regulamento também não tem? O regulamento também não tem. Os dois são utilizados como ferramentas, né, de prevenção de passivos trabalhistas. No episódio anterior a gente falou do regulamento interno. Então você que não assistiu, volta lá e vá assistir. Tá? E agora a gente está falando do código de conduta. Para uma empresa, eu sou um empresário que estou abrindo agora, tá? Não tenho nem colaborador ainda, mas de um dia para o outro eu evoluí para 10 colaboradores. Qual é a importância de ter tanto o regulamento como o código de conduta na sua visão? Para um empresário que, né, vai iniciar toda a sua jornada agora, é importante ter por quê? Porque ele é pequeno agora, mas vai ficar grande se Deus quiser, né? Todo empresário abre um empreendimento buscando crescer. Isso Exatamente. Aí é inevitável. Então, assim, é importante ter a base sólida. Então, você começando com o mínimo, que seria o regulamento e o código de conduta, você consegue construir uma cultura na sua empresa e todo mundo que vier também a prestar serviço, porque a gente fala muito de funcionário, mas tem muitas empresas que trabalham como prestador de serviço, né? Então, assim, o prestador de serviço também tem que estar em conjunto com os valores da sua empresa. Então, é importantíssimo ter esses dois documentos para você conseguir construir uma base sólida. E, na sua visão, além desses dois documentos, que não têm obrigatoriedade legal, mas fazem todo sentido para quem quer evoluir, tem que ter, qual outro documento você acha interessante? Outro documento seria contratos personalizados, principalmente. Porque, assim, tem contrato no Google, grande parte dos empresários pegam lá no Google, mas você precisa você precisa personalizar o contrato para que não fique de modo muito generalizado, e sim com a realidade do seu negócio. Você me deu ideia. Vamos gravar mais um episódio sobre isso aí? Bora! Não tá aqui no roteiro não, mas a gente pode gravar, né? Então, pessoal, continua seguindo aí, porque nós vamos gravar algo. Vou aproveitar um pouquinho mais dela aqui. Doutora, sobre esse tema, o que você tem para falar para os gestores, para os donos de empresas, para os empreendedores sobre o código de conduta? Bom, empreendedores, é importante, mesmo que você seja pequeno,
procure uma consultoria jurídica para você ter acesso a esses documentos. Ah, Tainá, não tenho como investir nisso agora. Procure ferramentas na internet que seja para você construir essa base sólida, para você conseguir crescer com segurança. Então, essa é a minha dica para vocês. E implemente visão, cultura e valores na sua empresa, que daí você se previne com certeza de riscos trabalhistas. E aproveitando o que você falou, quem não tem essa capacidade de fazer sozinho, eu, por exemplo, eu tenho a capacidade, mas não tenho tempo. Como que acha, doutora Tainá? É importante... Aproveita! É que eu não posso fazer merchan por causa da UAB. Então, pessoal, entre em contato com a gente, quem estiver precisando, que a gente vai ajudar vocês. E, já vou aproveitar e vou gravar um novo vídeo aqui sobre contratos personalizados. Continue nos seguindo.